Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Luiz Carlos de Matemática. Vamos dar início hoje à nossa primeira videoaula, onde iremos falar sobre semelhança, que está no módulo 7 da nossa apostila. Esse assunto é uma continuação dos módulos 5 e 6, onde estudamos proporcionalidade e teorema de Tales. Vamos lá então, turma. Pegando a apostila, abrindo na página 388, módulo 7, semelhança. Aí ele começa, lá no primeiro parágrafo aí, uma pergunta. Você já viu uma miniatura de carro? Acredito que vocês já tenham visto algumas por aí, né? E também, no segundo parágrafo, ele pergunta lá, mas o que faz uma miniatura de carro ser tão cara? Né? Aí a resposta, até já frisei aí para vocês, está marcadinho aí, ó. Bem, uma das características que mais as valorizam é a perfeição de suas formas. Ou seja, pessoal, se o carrinho que ele colocou aí, né, na foto for exatamente idêntico, né, com todas as suas formas com o original, quanto mais próximo for detalhes, ele se torna mais caro. Né? E aí, eu coloquei também aí, já em amarelo, a relação que ele fala entre o carro e sua miniatura representa um problema muito importante em geometria. Aí vem a pergunta, né? Quais condições devem ser satisfeitas para que a forma do objeto original seja mantida quando ele é reproduzido em tamanho reduzido? Né? Então, justamente esse questionamento vamos chegar com ele um pouquinho mais à frente para podermos entender melhor o que é semelhança. Então já dá para perceber o seguinte, que um dos assuntos principais aí é exatamente o que nós estudamos no módulo 5, que é proporcionalidade. Né? Então tem que estar ciente disso, que tem que entender o que é proporção, para a gente poder dar andamento no assunto de semelhança aí. E aproveitando, eu peguei e coloquei umas outras miniaturas aí, acrescentei. Né? Do seu lado esquerdo, na parte de cima, tem uma miniatura de um prédio antigo de São Paulo, que era o antigo Banespa. Abaixo deles tem uma miniatura de uma residência. Do lado direito, na parte de cima, a miniatura de um caminhão, uma miniatura aí de uma Kombi e de um avião. Então, o que eles têm em comum é justamente isso, pessoal. Tem que manter uma proporção entre o que é o tamanho dele pequeno com o original. Quanto mais próximo tiver, exatamente na questão de, se você for querer comprar alguma coisa, você vai pagar de acordo com isso. Né? Ok? Entendido até aí, então? Figuras semelhantes. Imagine que você tenha de incluir o mapa do Brasil em um trabalho de geografia. O mapa deverá aparecer junto ao texto que você redigiu. Observe a seguir 3 maneiras diferentes de dispor o mapa e o texto na página. Opção 1, opção 2 e opção 3. Então, 1. Qual das 3 opções você considera a mais adequada para o seu trabalho? Explique as características da figura da opção escolhida para justificar sua resposta. Vou aguardar alguns segundos para você responder. A opção 3 é a correta. Por que ela é a correta? Porque é a única que não apresenta nenhum tipo de deformação, né? Que acontece na opção 1, onde ela está esticada na sua vertical, ou a opção 2, que está também esticada na sua horizontal. Essas são as características que definem a opção 3. Né? Ela não tem nenhuma distorção. Dentre os 3 mapas apresentados, apenas um não estava deformado. Isso significa que apenas um deles mantém a mesma forma daquilo que representa, ou seja, do território brasileiro. Em matemática, 2 figuras que têm a mesma forma são chamadas de semelhantes. Informação importante, por isso que eu frisei aí em amarelo para vocês. Note que 2 figuras semelhantes não precisam ter o mesmo tamanho, basta que tenham a mesma forma. A seguir, vamos discutir o que é necessário para que 2 figuras sejam semelhantes. Vamos lá para o exercício 2, então. Olha, a figura abaixo foi construída com um quadrilátero e 4 triângulos. Então, prestem bem atenção. Quando ele fala quadrilátero, então ele está falando uma figura geométrica de 4 lados.
Só que essa figura geométrica aí, no caso o quadrado azul, esse quadrilátero ele é um quadrado. Por quê? Porque os 4 lados são iguais. E os triângulos em sua volta, percebam que a medida do lado do quadrado é a mesma medida dos triângulos aí. Ó. Portanto, eu tenho 4 triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? Quando temos 3 lados iguais. Então, isso que eu tenho que observar nessa figura aí. É formado, então, de novo, né, ó, quadrilátero, que é um quadrado, e 4 triângulos equiláteros. Deseja-se reduzir essa figura de modo a obter uma figura semelhante à original. Letra A. Dentre as figuras apresentadas a seguir, identifique a única que é semelhante à figura original. Então tem a opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Um tempinho para vocês responderem aí. A opção correta é a 3, pois ela é a única que manteve a mesma forma da original. As outras 3, no caso, não. Letra B. Usando o transferidor, compare as medidas dos ângulos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? Como sabemos que a figura do quadrilátero é um quadrado, então os ângulos internos de um quadrado nós sabemos que é um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Já, como é um triângulo equilátero, os 3 ângulos são iguais, então medem 60 graus. Ou seja, esses ângulos aí, para manter a mesma forma, eles não podem ser modificados. Portanto, a figura reduzida também vai ter os mesmos ângulos. Essa é a conclusão. Letra C. Usando a régua, compare os comprimentos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? Nesse caso aí, turma, é só você ir lá na figura original, como é um quadrado, e o lado do quadrado é o mesmo lado do triângulo, basta fazer uma medida na figura original e a outra medida na figura da opção 3, que é a reduzida. Vamos lá. A figura original, o lado, mede 2,6 centímetros. Já quando você reduz, ele foi para 1,3. Qual é a conclusão aí? Que a figura reduzida ela é metade da figura original. Aí logo mais abaixo está lá. As comparações feitas no item 2 permitem destacar as duas características fundamentais da semelhança. Então aqui já estamos definindo, pessoal, semelhança. Quando que eu vou identificar que duas figuras são semelhantes? Então está lá, para ampliar ou reduzir uma figura sem deformá-la, obtendo assim uma figura semelhante à original, devemos. Então está lá, tem que acontecer esses 2 casos aí. Ó. Primeiro, manter as medidas de todos os ângulos da figura original. Segundo, modificar os comprimentos de modo que todos eles sejam proporcionais aos comprimentos correspondentes na figura original. Por isso eu destaquei em verde aí, então, para que duas figuras sejam semelhantes, tá? Tem que ocorrer o que está escrito aí nessa parte frisada em verde. Nesse próximo slide, ó, de novo, eu coloquei para vocês aí novamente o que nós definimos aí no slide anterior, né? Que é importante aí, tá? As comparações feitas no item 2 permitem destacar as duas características fundamentais da semelhança. Para ampliar ou reduzir uma figura sem deformá-la, obtendo assim uma figura semelhante a ela, devemos manter as medidas de todos os ângulos da figura original, modificar os comprimentos de modo que todos eles sejam proporcionais aos comprimentos correspondentes na figura original. Aí vamos lá então para polígonos semelhantes. Pessoal, então, lembrando só a definição de polígono. O que é um polígono? Polígono é toda figura geométrica fechada formada por segmentos de reta. Isso é um polígono. Então, na sessão anterior, discutimos a ideia de semelhança para figuras em geral. Agora vamos descrever com mais detalhe as relações de semelhança para o caso específico de 2 polígonos. Considere o polígono A, B, C, D e FGH desenhados a seguir para responder aos próximos itens. Os polígonos aparentam ter a mesma forma. Você acha que eles são semelhantes?
Sim ou não? Quem respondeu sim está correto. Para confirmar a sua resposta ao item 1, é necessário verificar se as duas condições vistas na seção anterior são satisfeitas. Primeira, as medidas dos ângulos dos dois polígonos são iguais. Segunda, os comprimentos medidos nos dois polígonos são proporcionais. Para verificar a primeira condição, surge naturalmente uma pergunta. Quais ângulos devem ser comparados nos dois polígonos? Basta estabelecer uma correspondência entre os vértices dos dois polígonos, de maneira muito parecida com a que fazemos para representar polígonos congruentes. Exercício 2. Apenas observando a figura, como você definiria uma correspondência entre os vértices dos dois polígonos para comparar as medidas de seus ângulos. Então aí, pessoal, é o seguinte, você vai pegar aí a figura maior com a figura menor. Então tá lá. O vértice A, quem é o correspondente da figura maior ao vértice A do outro, da figura menor? O vértice B, quem é o correspondente do outro lado? O vértice C, quem é o correspondente do outro lado? O vértice D, quem é o correspondente do outro lado? É isso que ele fala no exercício 2. Então aí, né, dá para visualizar o quê? Que o vértice A ele se corresponde com quem? Com o vértice E. O vértice B com o vértice F, o vértice C com o vértice G e o vértice D com o vértice H. Tá? É isso que é para responder aí no item 2. Exercício 3. Usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos de cada polígono. Nesse caso, pessoal, como é medição, eu vou deixar a resposta aqui e é importante vocês treinarem como medir ângulos. Tá? Pega o transferidor e depois constatem lá na figura para verificar os valores que eu vou colocar como resposta aí. Então, lá o quadradinho da letra A, que está lá, o ângulo A, então, mede 90 graus, o ângulo B, 126 graus, o ângulo C, 71 graus, o ângulo D, 73 graus. Ângulo E, 90 graus, ângulo F, 126 graus, ângulo G, 71 graus e ângulo H, 73 graus. Letra B. A correspondência que você escreveu no item 2 está de acordo com as medidas da tabela? Se necessário, reescreva. Ele está dizendo o seguinte para nós aí. Ó. O correspondente do ângulo A no caso aí, é o ângulo E, que é 90 graus. É o mesmo que vocês responderam no item 2? É isso que ele está perguntando. O correspondente do ângulo B, né, que é 126 graus, ele é o F? Se isso ocorreu, é sim, está de acordo. Se não ocorreu, vamos ter que reescrever. No caso aí, sim, todos têm o correspondente são iguais. Ok? Aí, letra C. As medidas dos ângulos correspondentes dos dois polígonos são iguais? Sim. Tá? O que nós acabamos de fazer na letra B. Para verificar a segunda condição, qual é a segunda condição, pessoal? Aqui os lados têm que ser proporcionais. Também é necessário considerar a correspondência entre vértices estabelecida na comparação das medidas dos ângulos. Vamos fazer isso agora. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, agora a gente vai comparar os lados da figura, de cada uma das figuras. Então, por exemplo, lá na figura maior tem o lado AB. Esse lado AB, quem é o correspondente dele da figura menor? É o EF. O BC é o FG. O CD é o GH. O AD é o EH. Tá? Então, exercício 4. Usando régua, determine as medidas dos lados de cada polígono. Aí vocês farão e vão preencher essa tabela aí. Então, vai pegar o segmento AB, mede, coloca lá. Segmento BC, tá? CD, DA da figura maior, depois menor, coloque todos os resultados aí e preenche a tabela. Então, isso é com vocês. Letra B. Escreva uma correspondência entre os lados dos dois polígonos, considerando a correspondência entre vértices estabelecida antes. Então, aí é só para colocar, pessoal. O segmento AB, quem é o correspondente dele na figura menor? Então, é AB e F. Depois, o BC com FG. Depois, CD com GH. E, finalmente, AD com EH. Pronto, é só escrever isso na letra B.
Letra C. Usando correspondência do item B, verifique se as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Então, nós vamos fazer uma comparação entre o menor e o maior. Tá? Vamos pegar o menor e o maior. Então, vamos pegar lá o seguinte. Segmento EF, vou montar uma razão, montar uma divisão então, gente. Ó. Segmento EF sobre segmento AB. Pego a medida do segmento EF é tanto, pede a medida do segmento AB é tanto. Divide, vai dar um número. Depois pego o próximo agora, segmento EFG. Pego o segmento FG, o valor dele, divide pelo segmento BC. Depois pego o segmento GH, divide pelo segmento CD. E EH por AD. E verifica os valores dessa divisão. Certo? Ó, esses valores darão sempre o mesmo. Se isso ocorreu, então, significa que se eu tenho a mesma razão, significa que esses polígonos são o quê, gente? Os lados deles são proporcionais. Por quê? Porque tem a mesma razão. Exercício 5. Considerando as relações encontradas no itens 3 e 4, os polígonos A, B, C, D e F, G, H são semelhantes? Por quê? Sim, nós constatamos que sim, são semelhantes. Por quê? Porque obedeceu o critério lá que nós estabelecemos para a semelhança. Quais são os dois critérios? Primeiro, os ângulos correspondentes são iguais ou são congruentes e os seus lados correspondentes são proporcionais. Por isso que eles são polígonos semelhantes. Para representar a semelhança entre duas figuras, utilizamos o símbolo, esse símbolo é o tio. E no caso dos polígonos, indicamos a correspondência entre os vértices, escrevendo os vértices correspondentes na mesma ordem. Assim, no caso dos quadriláteros, que você acabou de analisar escrevendo. Então, está lá. Quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero EFGH. Note que a ordem dos vértices permite identificar a correspondência. Então, está lá. O vértice A se corresponde com o vértice E, que está em verde. O vértice B se corresponde com o vértice F, que está em vermelho. O C com o G e o D com o H. Tá certo? Então, sempre que você for identificar o polígono que são semelhantes, você tem que colocar sempre os seus vértices na ordem correta de correspondência. Tá? Então, tá aí, ó, de olho. Nos polígonos semelhantes, né? Dois polígonos convexos com o mesmo número de lados são chamados semelhantes se estabelecida uma correspondência entre seus vértices. Quais são as correspondências? Medida dos ângulos dos vértices correspondentes forem iguais. As medidas dos lados correspondentes forem proporcionais. Para indicar que dois polígonos P1 e P2 são semelhantes, escrevemos P1, tio e o P2. Exercício 1. Pessoal, façam esse exercício na apostila de vocês. Eu vou deixar algumas dicas e resultados também, e vocês resolverão tudo na apostila. Então vamos lá, exercício 1. Na figura a seguir, os pentágonos AB, CD, E, I, J, F, G, H são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, pessoal, eu já tenho os vértices correspondentes. Então, eu vou pegar da figura maior, que é o A, B, C, D, E. Então, o correspondente do vértice A no menor, ele é o I. Então, é o A com o I. Do vértice B vai ser o J. Com o vértice C vai ser o F. Com o vértice D vai ser o G. Com o E vai ser o H. Tá? Feito isso, aí ele pergunta para a gente, calcule os comprimentos dos lados GH e FJ do pentágono menor. Ok. Então, como nós sabemos que eles são semelhantes, então, para serem semelhantes, os lados têm que ser proporcionais. Para eles serem proporcionais, então, as razões entre os segmentos correspondentes são iguais. Então, eu vou montar uma primeira razão lá. HI sobre EA. HI eu tenho o valor dele, do menor, que é 3 centímetros. Por que EA? Porque o correspondente do H, tá, no maior, ele é o E. O correspondente do I, ele é o A. Então, é o EA. GH que eu quero descobrir, né, que ele pergunta na questão. Então, correspondente do G é o D, o H é o E. Então, monto a razão. HI está lá 3 centímetros, EA é 5, GH eu quero descobrir e o D é 2. Pronto, multiplica em cruz, tá? Então, GH é igual a 6 quintos, que é 1,2.
Aí você faz o mesmo procedimento para achar o valor do FJ. Aí você vai encontrar no final aí para o FJ 2,4. Escala, uma aplicação da ideia de semelhança. São muito comuns situações em que precisamos representar alguma coisa em tamanho diferente do real. Uma miniatura de carro, a cópia reduzida de um documento, a ampliação de uma fotografia e o mapa de uma região são apenas alguns exemplos. Em todos esses casos, não é desejável deformar aquilo que pretendemos representar, ou seja, a redução ou ampliação deve ser semelhante ao original. Quando isso ocorre, dizemos que a representação foi feita em escala. Então está aqui em amarelo até para a gente poder se inteirar bem disso daí. Em uma representação em escala, é preciso informar a relação de tamanho entre o objeto real e sua ampliação ou redução. Por exemplo, a miniatura do carro mostrada na abertura desse modo foi feita na escala de 1 para 48, ou seja, que cada 1 centímetro da miniatura corresponde a 48 centímetros do carro real. Ou seja, nós pegamos no desenho lá uma medida que tenha 1 centímetro, se eu for pegar no carro, no original, essa medida vai ter 48 centímetros. Nos exercícios a seguir, você vai aplicar o que aprendeu sobre semelhança em problemas envolvendo escala. Observe a foto do Cristo Redentor, estátua que representa um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, localizada no topo do Morro do Corcovado. Letra A. A altura real da estátua, sem contar o pedestal, é 30 metros. Se a foto foi impressa em uma escala de 1 para x, determine com o auxílio de sua régua o valor aproximado de x. Então, a primeira coisa importante aí, pessoal, é saber que toda a escala é representada em centímetros. Então, quando a gente fala lá escala de 1 para x, então é 1 centímetro para x centímetros. E como a nossa altura real está em metros, eu tenho que transformar esses 30 metros para centímetros. Então, está aqui do lado, ó. 30 metros equivale a 3.000 centímetros, porque 1 metro são 100 centímetros. Agora a gente monta a razão, então, como a escala de 1 para x, então é 1 sobre x é igual, o numerador vai ser o quê? A medida que você vai ter da sua régua, né? Vai medir a foto lá, que está aí, ó, colocado em vermelho, pega, mede com a régua em centímetros, coloca no numerador. Dividir pela altura real da estátua em centímetros. Montou as duas razões, multiplica em cruz, aí você vai encontrar o valor de x que tem que dar 750 centímetros. Letra B. Como você já tem a razão agora, o x lá, 1 para x já tem a razão, ele quer saber qual vai ser a altura aproximada da estátua, incluindo o seu pedestal. Certo? Então você vai na foto, mede ela inteira agora, tá? E monta as razões. Montou a razão, você vai encontrar 4.500 centímetros ou 45 metros. 2. No mapa do estado da Bahia apresentado a seguir, as informações sobre a escala são dadas no canto inferior esquerdo. Então tem embaixo, canto inferior esquerdo, está lá, 0 até 120 km. Então essa aí é a escala. Então qual o significado disso? Você vai pegar a sua régua, você colocar, medir ali, você vai ver que vai dar 1 centímetro. Então, ou seja, a sua escala já está dada, ou seja, cada 1 centímetro no meu desenho equivale a 120 km no real. Tá? Então, ele quer saber qual é a escala. Então, a escala não pode ser dada em quilômetros, ela tem que ser dada em centímetros. Então, eu tenho que passar, vai ser 1 sobre 120 km, ou seja, esse 120 km tem que passar para centímetros. Aí eu vou ter a escala. Esse é o item A. Aí o item B, aí você vai fazer a mesma coisa, sabendo já a escala, é só você medir a distância em linha reta Salvador Barreiras, aí você vai encontrar a distância aí que ele está pedindo. Ok? Exercício 3. É do Enem. Como ele é um teste, eu só vou deixar aqui a resposta. Então a alternativa correta é a letra A. Mas é importante que vocês tentem desenvolver com o raciocínio utilizado anteriormente para chegar na alternativa.